Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui me fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 2, Lima e Martinelli 1, Bragantino, gol de Isidro Pita. Caraca, o Isidro Pita meteu gol na gente. Meu Deus. Aí, a gente poderia ter contratado o Isidro Pita, né? Em vez do Everaldo. Calma. Mas antes disso, tem uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite, né? Quando eu voltar tranquilo. E aqui embaixo na descrição você tem aqui embaixo na descrição tem várias coisinhas interessantes para você dar uma olhada. E também se inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscreva de vídeos de 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse mês pode mandar patrocínio. Vamos nessa. Bom, só para comentar aqui, nem tinha nem notado que era o Isidro Pita, mas tudo bem. O Fluminense veio a campo com o Fábio no gol. Fluminense de Renato Portaluppi. Fábio no gol. Guga, Thiago Silva, Freite, René. Martinelli, Hércules, Lima. Arias, Cano e Canóbio. O time do Fernando Seabra veio a campo com Cleiton no gol. Hurtado, Henrique Rodrigues e Joninho Capixaba. Gabriel, Matheus Fernandes e John. Quintana, Vinicinho e Chácia. Eu fiquei impressionado que o Hurtado ele tem 1,90 m. Não é possível. Tem um jogador alto demais nesse time. Ele tinha 1,90 m, né? 1,88 m. 1,85 m. Não, tinha um cara que era... E... Que eu fiquei impressionado. Eu falei assim, meu Deus do céu, os caras querem meter gol de cabeça. Tinha algum jogador deles que era alto demais e que não dava para entender, mas tudo bem. Mas voltando a falar, foi justamente a estreia do Renato Gaúcho, foi justamente a volta do Ganso, depois justamente da miocardite. Parece que não vai mudar justamente a música do Ganso. Acredito que ele vai voltar aos poucos. E só pra gente... Eu quero logo falar a partida do Ganso. Eu não gostei da entrada dele. Eu não acho que ele foi o único culpado, mas eu gosto de falar que a mudança que foi colocado com ele, a gente perdeu muita situação. Porque o que a gente precisava era ter um retorno defensivo forte. Com o Ganso a gente não tinha isso. A gente perdia um atacante. A gente perdia um cara de marcação. Então a gente ficou toda hora sem uma marcação melhor no tempo que a gente estava ganhando o jogo. E aliás, o jogo eu gostei bastante, tá? O jogo teve aquela sensação de montanha-russa. Eu vou até falar, né? É a montanha-russa do Renato. Porque a gente teve o nosso momento de ápice, que foi justamente no gol do Lima. Que aliás foi até interessante, né? Porque foi chamar a atenção que o Renato Gaúcho tinha chamado o Lima para falar assim, então, faz isso que vai ser gol. Ele fez isso e foi gol. Então, foi aquele momento, né? Tipo, a gente precisava de ter um lance interessante, de ter um lance espetacular, de um jogador que não era justamente um dos três do ataque. Acabou sendo o Lima. O Lima, conversando com o Renato Gaúcho, ele evoluiu da situação
E a partir justamente de troca de passes que ele conseguiu estar na área, ele driblou o goleiro e fez o gol 1-0. Não tinha que o goleiro fazer, não tinha. Novamente, tá impressionante a situação, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Era gol, era certo gol. Tá? Então, foi justamente essa movimentação de subida, né? É que eu tô aqui, né? Então, foi uma subida. E chegou então o segundo tempo. E o segundo tempo foi de queda. Foi uma situação problemática. E piorou com a entrada do Ganso. Novamente, a culpa não foi do Ganso apenas. Foi justamente de um sistema que estava no jogo inteiro. E o que parecia que ia acontecer, aconteceu o primeiro estalo, que foi o gol dos caras. Então, aí estava no momento de subida desde o primeiro tempo e depois momento de queda no segundo tempo. Porém, o que todo mundo achava que seria somente a situação real do jogo, que era o Fluminense vai lá, vai perder porque a gente está sofrendo muito no ataque. Acabamos justamente num lance de escanteio em que o Martinelli ficou sozinho, cara a cara com o gol. Ele chutou, fez o gol 2-1. E o sentimento foi muito mais justamente no setor sul. Então, se a gente pode falar muito mais do que a montanha russa do Renato Gaúcho, é justamente ser inimigo da Sul. O inimigo foi a Sul. Porque se fosse um técnico mais bundão, que não encarasse a Sul como que ela deve ser encarada, como algo ignorável, o Fluminense não tinha vencido esse jogo. E fica claro isso. Eu acho que esse ataque ao Martinelli, ataque ao Freitas, dessa maneira, sem ser justificado, pra mim mostra como que eles não gostam do Fluminense. E quem também não gostava do Fluminense parecia era o árbitro do jogo. Que novamente, se a gente pode falar que teve uma interferência sim nesse jogo ser mais difícil para o Fluminense, foi o árbitro do jogo. Que diversas vezes não deu um amarelo, que deveria ter dado amarelo, que diversos lances foi estranho porque era o mesmo lance, da mesma situação, e ele deu amarelo pro Fluminense, mas não deu amarelo pros caras, ou até mesmo deu a falta pros caras, mas não deu a falta pro Fluminense. Então fica meio estranho, mas não dá para reclamar porque todo mundo votou pro Edinaldo continuar nessa situação toda. Desculpe. Disso daí, melhor do jogo pra mim foi o Martinelli. Martinelli jogou muito bem. Pior do jogo pra mim foi o Canóbio. Poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter sido mais incisivo, e pra mim faltou essa incisividade maior do Canóbio. Não jogou bem. E melhor do jogo dos caras, pra mim, foi o Juninho Capixaba. Porque joga muito. Dito daí, ganhamos. Vitória merecida, mas o inimigo é a Sul. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, criação de vídeo, vídeos de 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor!